A paz do Senhor, querido professor da EBD, seja bem-vindo a mais um podcast Dicas Pedagógicas da nossa IEADERN. Estamos aqui com a temática Avivamento, comentarista Linaldo Renovado. Estamos aqui com a lição de número 5, o avivamento na vida da igreja, acompanhado das nossas queridas irmã Manuela e da nossa querida irmã Miriam. A paz do Senhor, irmã Manuela. A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor, irmã Miriam, a paz do Senhor, professor, você que está aqui conosco assistindo a mais uma dica pedagógica. A paz do Senhor, irmã Miriam. Paz do Senhor, irmã Rosimar, irmã Manuela, paz do Graças a Senhor, Deus. Estamos aqui professor. de novo, né? Que bom que você está aqui novamente conosco para Glória a participar Deus. deste maravilhoso momento pedagógico. E eu estou aqui, antes de trazer a dica, para lhe fazer uma pergunta. Na sua igreja, você tem um acompanhamento pedagógico? Ah, não! Então, eu estou trazendo para você aqui algo muito interessante que pode lhe ajudar bastante. Além de você nos acompanhar, assistir às nossas dicas, eu também quero lhe indicar o ensinador cristão. Independente da sua classe, seja caso tenha um professor da turma digamos, de jovens, né? Se você é da turma de jovens ou dá aula para jovens e adultos também, não tem problema. Esse ensinador cristão ele substitui o orientador pedagógico. Se na sua igreja não tem um orientador pedagógico, você pode adquirir um ensinador cristão, tá? No ensinador cristão, você vai encontrar dicas pedagógicas, atividades pedagógicas que você pode realizar com a sua classe. Para cada lição você encontra uma dica pedagógica. Aqui, a partir nós hoje vamos tratar a lição de número 5. Você encontra a lição número 5, uma dica pedagógica maravilhosa, na página de número 32. E é um preço bem acessível que cabe no bolso de qualquer pessoa. Então, é o que eu deixo como orientação, como dica, adquira o ensinador cristão. Tá? Amém. Fica aí a dica, né? Isso Coisa mesmo. maravilhosa. Tudo que vem a somar é maravilhoso, né? É verdade. Glória a Deus. Queridos, hoje na nossa lição de número 5, uma das coisas interessantes que eu queria passar para você, professor, é uma dinâmica, uma atividade prática, que você possa estar praticando com a sua sala, né? Você divide a turma em 3 grupos, e depois que os grupos já estiverem formados, entrega a cada grupo uma das questões abaixo. Então, essas questões já têm que estar pronta com antecedência, que você vai entregar, pode ser num papel escrito, com piloto, não tem problema nenhum. Então, cada grupo terá 3 minutos para discutir seu tema e 2 minutos para expor sua opinião à classe. Então, as perguntas são as seguintes: como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? O que é viver na unção do Espírito Santo? Então, você vai concluir essa atividade explicando aos seus alunos sobre a experiência do batismo no Espírito Santo, né? E reforçando também que o Espírito Santo, ele habita no meio dos crentes, quanto esse aceita, né, Jesus como Salvador. E, no entanto, o crente deve buscar o revestimento de poder para realizar a obra de Deus com afinco. Então, aproveite para ouvir as experiências do seu aluno, aqueles que foram batizados. É muito interessante, professor, quando nós temos esse momento, né, para o nosso aluno se expressar. E, com certeza, a sua aula vai ser uma bênção. Outra dica pedagógica que eu deixo, essa é um experimento, tá? Que você pode convidar alguns dos seus alunos, né? Na verdade, 2. Então, precisaria de uma vela, pequenininha mesmo, um pires, um prato, e a vela simbolizaria o Espírito Santo.
acesa, né? Então, você iria acender, eu não vou acender, porque, né, para não causar nenhum acidente, mas os irmãos imaginam, certo? Então, você acende a vela e pega como se fosse um copo, mas com um fundo mais resistente. E aí, aos poucos, né, você vai mostrando que quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Mas que para que ele, né, se manifeste em nós precisamos buscá-lo, né? E aí, remetendo ao título, né, da lição, que é o avivamento na vida da igreja, precisamos de alguns elementos. E aí, reforçar você, professor, aos seus alunos, que é ir ao culto de ensino, que é o culto da quinta-feira, né? E a EBD, que é muito importante, momento de oração, que nós já vimos exemplos, já vimos nas outras aulas. Então, reforçar isso e dizer que quanto mais cheio, né? Quanto mais próximo eu estiver de Deus, né? Mais essa chaminha, ela vai estar acesa. Só que se eu permitir, né, que outras coisas venham, né? Como, por exemplo, este, né, copo aqui que eu vou usar. Então, se a vela tivesse acesa, ou na medida que eu fosse colocando, né, ela iria diminuindo a sua chama até chegar ao final e ela se apagar por completo, tá? Então, você iria mostrar esse exemplo, enfatizando a importância de que precisamos estar mais próximos, né? É só uma ilustração para chamar a atenção da classe, mas você, professor, pode fazer outras análises com os próprios alunos e questionando, perguntando o que aconteceu quando se colocou o copo, aí ele vai dizer que a chama foi diminuindo. Então, explicar que o Espírito Santo ele está em todos nós, né? Mas nós precisamos estar próximos de Deus para estarmos cheios, né, da sua presença, cheios da sua unção. E ler, né, o texto áureo que está em Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito. Então, a igreja, né, a partir do momento que é uma igreja que está no mesmo propósito, no mesmo intuito de buscar ao Senhor, de estar próximo dele, então, ela consegue, né, sentir, a gente consegue sentir ali a presença do Espírito Santo. Amém? Espero que vocês gostem da dica e aproveitem esse momento. Glória a Deus, que bênção essa dica, né? Para o aluno refletir, né? A luz, né? A presença do Espírito Santo em nós, porque quando nós temos o Espírito Santo, nós refletimos, né? O Espírito Santo de Deus em nós. Que bênção, né, mamãe? Nessa lição, a lição de número 5, nós vamos estudar que o avivamento do Espírito Santo é uma promessa para todo crente, como Verdade. já foi falado aqui, mas ele precisa aceitar o Espírito Santo em sua vida. Então, para todo crente salvo em Cristo. E é um avivamento, essa promessa é um avivamento para a vida da igreja, todo o ministério da igreja. E para essa lição, eu trago uma proposta, uma dica, que é bastante conhecida, a irmã Rosimar falou sobre grupo. Vamos fazer um grupo, irmã Rosimar. Vamos fazer um grupo, irmã Manuela. É muito bom trabalhar em grupo, não é isso? Então, você pode... É muito importante que o professor ele crie um grupo de WhatsApp com os seus alunos, faça uma foto com toda a classe, coloque lá no perfil, eles vão ficar muito satisfeitos. Então, você leva, antes de domingo, você já leva a atividade para eles, através do grupo de WhatsApp, certo? Olha, nós vamos trabalhar, vamos dividir a classe em 2 grupos, né? Coloque lá, faça uma listinha e coloque o nome da metade da classe e o nome da outra metade, e um representante. Essa dica é bem conhecida, é chamada de sala de aula invertida. E
ela está ela está na metodologia, nas metodologias ativas. Ela está incluída nas metodologias ativas. Vamos fazer o seguinte: antigamente, quando eu estudava, era chamado de seminário. A turma vai fazer um seminário, mas é sala de aula invertida. Você pede para o grupo 1 estudar o primeiro tópico e o grupo 2 estudar o segundo tópico. E você, professor, fica responsável pelo primeiro. Então, você ministra o primeiro tópico e o grupo 1 e o 2, eles não vão ministrar, mas sim eles vão levar, eles vão falar um pouco sobre a importância, sobre o batismo com o Espírito Santo na vida da igreja, porque ela dá vida à igreja, ela viva o ministério, a igreja local, todo o grupo, que é o corpo, né? O antes e o durante. Antes de ser batizado e durante, certo? É importante trabalhar essa atividade. Você, professor, ficará como mediador. Mas é importante trabalhar essa atividade porque ela vai servir como alicerce para a próxima lição. Na próxima lição, eles vão aplicar essa atividade na lição de número 6, porque ela já não fala sobre o avivamento do corpo, o avivamento da igreja. Ela fala sobre o avivamento individual. Por isso, é muito importante trabalhar a questão de grupo, pesquisas, e você, durante toda a semana, fica entrando em contato com eles, fica ajudando, orientando, e você está aqui, 12 minutos ou 10 minutos para vocês comentarem sobre o segundo tópico, 10 minutos para o outro comentar sobre o terceiro tópico. E eles vão levar o plano, vão falar um pouco, e você vai, como se fosse preenchendo a fala dele, com a sua, retirando dúvida, acrescentando, enriquecendo as ideias que eles levarem para a sala de aula. E isso é muito bom, porque o aluno ele passa a ser mais participativo. Há uma atividade maior em sala de aula, tá? Então, essa é a minha proposta, você trabalhar com a sua classe, a sala de aula invertida. Ótima proposta, gostei muito. É muito interessante, né, irmã? Porque assim, irmã Miriam, porque os alunos vão ter a oportunidade de conhecer o conteúdo, de conhecer o tema, né, em casa, e quando chegar no dia dessa apresentação, eles vão ter o conhecimento mais amplo, né, porque eles já pesquisaram mais. Eu acho muito interessante essa O dica mês, pedagógica. o mês passado, Rosimar, eu estava assistindo a aula da classe de adultos, senhoras, e uma aluna falou o seguinte: olha, professora, você deveria passar uma atividade para casa, atividade de casa, avaliação, porque só assim o aluno ele vai pegar a revista, vai estudar e vai responder, É porque interessante, antigamente nós estudávamos, levava respondido, quando chegava na sala de aula, vocês verificavam, e hoje está faltando esse estímulo. Então, é importante que o professor ele procure estimular, aproveitar uma situação dessa que o aluno cobra, e ele, o que é é que eu vou fazer? verdade. Vou trabalhar uma sala de aula invertida, vou criar um grupo, vou conversar com eles, servir de mediador para que eles sintam-se mais à vontade, mais participativos, trabalhar metodologias ativas, que é aquela metodologia que os alunos eles passam a ser mais ativos em sala de aula e não ficam somente sentados e ouvindo o que o professor fala, né? Eles sentem-se mais desejosos de participar da É escola bíblica verdade. dominical. Muito interessante, é verdade. É muito bom essa questão da sala de aula invertida, né? A questão do estudo dirigido é muito importante também, né? Voltando lá naquele tempo que a Isso. gente estudava, né? Porque é uma oportunidade do aluno estar se expressando, é uma oportunidade dele estar pesquisando o assunto,
porque na sala de aula ele vai poder se expressar melhor, porque ele vai ter um conhecimento prévio, né, do que ele já viu em casa, do que ele pesquisou, e com certeza esse aprendizado vai ser mais eficaz. É É? verdade. Então, eu gostei muito da dica para você aí, professor, que está ouvindo, colocar em prática, né, dessas dicas pedagógicas. Graças a Deus, amados, nós estamos chegando ao final de mais um podcast, Dicas Pedagógicas, e quero agradecer a você, professor, que esteve aqui conosco, e quero aqui nos despedirmos, a irmã, a paz do Senhor, irmã Manu. Paz do Senhor, querido professor, foi bom estar com você. Não esqueça de curtir, comentar, né? A gente quer ouvir também vocês e como foi vivenciar esses momentos na sala de aula. Amém. Amém. Irmã Que Deus Miriam. abençoe o seu ministério, professor e professora. Agradecemos por você ter ficado conosco até aqui. Isso nos deixa muito feliz mesmo. Então, na próxima lição, nós aguardamos por você e quero só mandar o mesmo recadinho que a irmã Manu já falou, mas esse aqui é o recadinho da irmã Miriam. Inscreva-se no canal, compartilhe, pode curtir, deixe um recado, mostre para os seus alunos e volte para assistir o nosso próximo podcast. E mostre a sua experiência, viu? Nós queremos saber se Isso você está colocando mesmo. as dicas pedagógicas em prática, professor. Nós temos o imenso prazer de saber como é que está sendo aplicado na sua sala de aula. Que Deus abençoe a você, professor. Agradeço às nossas queridas irmãs que estavam aqui na mesa, né, participando dessas dicas pedagógicas. Um abraço a você, professor. Amém. Tchau, tchau.